Primeiramente, boa noite a todos. Me chamo Alemax, eu sou professor de informática. Aqui eu já estou vendo alguns alunos já que eu já interajo com eles todas as quartas-feiras, mas tem alunos novos, então sejam todos bem-vindos. Então vamos prosseguir aqui com a nossa aula. Eu trouxe para vocês, pessoal, aulas. Deixa só o pessoal se acomodar aqui, para a gente começar. Eu trouxe para vocês hoje questões da banca do concurso de AD às aulas, né, da IDIB. Então, todas as questões apresentadas hoje aqui e que nós vamos solucionar são da banca, certo? São questões que a banca já usou em outros concursos, questões de informática, né? Então, vamos prosseguir aqui. Primeiro, eu trouxe uma questão, e lembrando, essa questão, o nosso aulão hoje é uma revisão das aulas que a gente já veio tendo até hoje, viu? Então, o assunto que eu trouxe são assuntos que nós já vimos aqui em sala de aula, e a gente vai revisar até o último conteúdo. Considerando aqui os seguintes dispositivos, determine aquele que é considerado uma memória ROM. Memória ROM, existe no conceito da informática, existem vários tipos de memórias. Memória ROM, memória RAM, memória secundária e memória primária. Eu trouxe aqui para vocês uma questão que ela é relativa à memória ROM. Nessa prova aqui, ele pergunta, ele pede para você considerar os seguintes dispositivos e determinar aquele que é considerado uma memória ROM. Na primeira alternativa aqui, ele traz um pendrive. No conceito de memória... Deixa eu ver o pessoal tentando entrar. Oi. No conceito de memória, pessoal, memória ROM... Pergunta, pedir para encher minha garrafinha ali, tem que eu esqueci. A garganta tá seca. Bem, pessoal, vamos deixar logo o pessoal se acomodar para ficar melhor para a gente. Vamos lá? Vamos prosseguir? Certo. Memória ROM, no conceito de informática. Aqui, quem tem um conhecimento de tipos de memória? Quem já assistiu a nossa aula tem, né? Esses tipos de memória. Memória ROM, memória RAM. Eu até ensinei um gatilho para que você lembre, consiga diferenciar o que é uma memória RAM, caso caia numa prova, né? Memória RAM é uma memória volátil, certo? A RAM, não é o caso aqui da ROM. A RAM ela é volátil, ou seja, ela apaga se faltar energia no computador. Se você estiver usando seu computador, digitando lá um texto no Word, e faltou energia, o que acontece? Você perde seu texto, né? Então, porque seu arquivo, ele estava gravado no momento, por enquanto, em memória RAM, que é uma memória volátil. Aqui, para mim, ele está pedindo quem é a memória ROM. A memória ROM é aquela onde a gente grava, eu desligo o meu computador e a informação continua lá, certo? E um diferencial também de memória ROM é uma memória que ela não pode ser manipulada. A partir do momento que ela é gravada, ela não pode mais ser alterada. Enquanto, por exemplo, eu pego o meu texto, esse próprio slide aqui, salvo ele no meu HD. O meu HD é uma memória de massa, certo? A memória ROM é uma memória que ela é gravada uma única vez e não pode mais ser alterada. Ou seja, o meu HD não é uma memória ROM porque eu posso modificá-lo, né? O que está na memória RAM, no momento, esse arquivo que está na tela, que a gente consegue observar, ele está em memória RAM. Tudo que você vê no computador, na tela do computador, ele está ocupando espaço de memória RAM, certo? Ou seja, se eu desligar esse computador, eu perco o que está na tela, ok? Então, vamos lá. O pendrive, baseado no que a gente está vendo aqui, ele me pergunta se memória ROM, que tipo de memória é essa? Ele pergunta aqui, um pendrive, que tipo de memória é um pendrive? É uma memória ROM? Nessa prova, né? Nessa questão, é a memória ROM? Não. O disco rígido. O disco rígido é o HD, certo? É um disco rígido, é o HD. Ele é uma memória ROM? O disquete. O pendrive ele é uma memória flash, certo? Ele é uma memória de chip, é um chip de memória. O disco rígido ele é uma memória de massa. O disquete ele é uma memória magnética, certo? É um tipo de memória que a gente usa pouco hoje. Memória magnética ela é mais usada em servidores.
A nossa questão aqui, a alternativa certa seria a letra D. O CD. Por que o CD é memória ROM? A partir do momento que ele é gravado, ele não pode mais ser alterado, entendeu? Então, o CD ele é um tipo de memória ROM. Existem vários tipos, o CD é um deles. Agora, professor, todo CD é ROM? Não, certo? A gente vai chegar lá também. Existem CDs que podem ser gravados também. Vocês estavam anotando, né? C. CD. Ah, letra D, desculpa. É porque é CD, viu? É letra D. Vamos lá? Aí tem aqui uma pequena observação sobre memória ROM, né? Memória ROM é um tipo de armazenamento eletrônico que vem embutido em um dispositivo durante sua fabricação. Essa memória permite apenas a leitura dos dados, não sendo possível alterá-las ou apagá-las, somente acessá-las, certo? Então vamos lá aqui para a nossa segunda questão. São exemplos de memórias de computador, exceto... Então, assim, ó, são exemplos de memória de computador, só que aqui ele quer quem não seja na questão, né? Porque numa dessas aqui a pessoa pode cair e errar, né? Então, assim, ó, ele não quer, aliás, ele quer que você traga a resposta de quem não é uma memória de computador. Aí nós temos aqui, memória cachê. Pelo entendimento de vocês, o que é uma memória cachê? É uma novidade? É um tipo de memória. Isso. É uma memória. A RAM, acabei de falar dela. Ó, a cache, ela é um tipo de memória, certo? É uma memória que ela é uma memória primária. Memória primária, pessoal, é aquela memória que está ligada diretamente ao processador do computador. Ou seja, um pendrive ela é uma memória secundária, porque ele não está ligado diretamente. O cache, as pessoas chamam de cache, mas o correto seria cachê, mas se fala as duas formas, o certo é cachê. A RAM é a memória RAM, a memória volátil, né? O USB não é memória, certo? Porque assim, a pessoa pode se confundir, o pendrive é uma memória, né? Mas aqui ele não está falando do pendrive, ele está falando de uma porta USB, que é aquela onde você encaixa o pendrive. Ou seja, essa porta não é só para pendrive, é para impressora, é para qualquer tipo de dispositivo USB, certo? É uma porta serial universal. E o disco rígido é uma memória, certo? Então aqui, ó, exceto USB. USB não é memória, ok? Resposta certa? C. Podemos? Aqui eu trouxe algumas observações para vocês, ó. Aqui é uma portinha USB, ó. Aquela portinha, isso aqui não é uma memória, ok? É uma porta. Lá ele pergunta se é uma memória, né? Então aqui as portinhas USB, a gente tem vários tipos de porta USB. Aqui ela corresponde a um termo universal serial bus, que por isso que é USB. Que em tradução para o português quer dizer porta serial universal. Em outras palavras, consiste em um tipo de cabo que se adapta a uma enorme quantidade de aparelhos diferentes, certo? Antes de surgir a porta USB, os computadores, para cada coisa, tinha uma porta. Para você ligar o mouse, era uma porta PS2, não era USB. Teclado, PS2 também, PS3. E tinha porta paralela, porta serial, vários tipos de portas. Aí surgiu a porta USB. A porta USB ela trouxe a facilidade de você plugar e usar qualquer dispositivo, né? Porque antes, para você ligar um mouse no seu computador, você tinha que instalar um mouse. Tinha que fazer a instalação do mouse. Na porta USB, não. Você compra um mouse na loja, chega em casa, instala no seu computador e a porta USB automaticamente reconhece seu mouse, porque é um mouse USB, certo? Mais um aqui. A descrição abaixo foi retirada de um site de comércio eletrônico. Aqui nessa descrição nós temos o seguinte, um notebook Acer, tem a referência dele, né? É o Intel Core i5 8GB, 1 TB, tela de LED 15.6 polegadas, Windows 10 e ele é um notebook da cor preta. Com base na descrição acima,
Marque a alternativa que indica que o componente se refere à configuração. Que componente é que se refere à configuração de 1 terabyte, né? Pelo conhecimento que nós temos hoje aqui, ao que ele se refere? A um processador, a um monitor, a um disco rígido, uma memória ROM. Um disco rígido. Um disco rígido. O disco rígido, gente, é o famoso HD, o hard disk, certo? Então, o HD, ele significa que ele tem um HD de 1 terabyte. Certo? Perderam 5 pontos na prova. Viu, pessoal? Disco rígido é o mesmo que... Ó, vocês vão achar por aí os termos HD, disco rígido. Tem mais outros aí que nós vamos lembrar durante a aula. Hard disk, que é o HD em inglês. Então, quando vocês verem numa prova HD, disco rígido, hard disk, ele está se referindo ao nosso HD, certo? Que a gente conhece como HD aqui. Certo, pessoal? Então, a resposta certa aqui é a letra C, disco rígido. Ó, aqui nessa descrição, ó, quando ele fala Core i5, isso aqui muita gente já conhece, né? Core i5, ele está se referindo ao processador do computador, certo? É um processador Core i5. Tela de LED de 15,6 polegadas, lá os polegadas em cima. E a cor do notebook, o Windows 10 significa que ele já está vindo com esse sistema. A loja já colocou o sistema e ele está vindo com o sistema operacional Windows 10. Aqui, ó, para quem não conhece o famoso HD, eu tenho aqui, ó, 4 imagens. Quem me diz quem é o HD nessas 4 imagens aqui? Esse aqui? Esse aqui, né? Ah, vocês estão vendo aqui o Tera, né? Certo, pessoal? Esse aqui é o HD. Vamos lá, vamos aprender um pouquinho sobre o HD. Ó, vamos aprender um pouquinho sobre o HD, porque na hora que vocês verem esses termos 1 tera, disco rígido, por que é rígido? O HD, ele tem dentro disso aqui, na nossa aula eu trouxe para vocês, não sei se vocês lembram, eu trouxe um HD aberto, se vocês verem o disco dele, né? Dentro disso aqui, o HD, esse aqui é o HD, os outros não são HD, viu? Esse aqui é o HD. O disco dele é mecânico, ele tem um disco magnético mecânico, que é rígido, é duro, entendeu? No disquete, o disco do disquete, ele é flexível, por isso que na época que criaram o HD, que tinha um disquete, eles diferenciaram o disco rígido e o flexível, né? Então tá aqui, ó, ele tem um disco, por isso que é chamado disco rígido. Ele é mecânico, para ele funcionar, a cabeça de leitura dele tem que ficar procurando informação no disco, então ele esquenta muito, ele consome muita energia, e hoje, ele é lento pra gente hoje, porque esse cara aqui foi substituído por esse, que vai cair, vai ter questão de prova que vai falar disso aqui, porque é uma tecnologia nova. Esse aqui, o nomezinho já está ali, né? Que nome é esse aqui? SSD, porque está invertido, está de cabeça para baixo. Esse aqui é um SSD. E esse aqui? Alguém me diz o que é aquele ali? Esse aqui, gente, é um SSD também, é uma evolução, viu? E aqui é outra evolução já. Do HD. Ó, houve-se a necessidade de criar notebooks mais finos. Não tinha como botar um notebook bem fininho como esses que a gente vê hoje com um HD dentro, né? Então, criou o SSD, que é mais leve. O SSD, ele é um disco sólido. Ele não é mais um disco magnético que gira, que se movimenta. Ele não se movimenta. Dentro dele aqui tem vários chips de memória. Então, ele é um disco sólido. Daqui o nome dele é SSD, é Solid State Drive, que é disco em estado sólido, certo? Esse é o nome do SSD. O SSD, esse modelo, ele é muito usado hoje. A gente usa muito, nenhum dos três aqui é ultrapassado, certo? Cada um atende um tipo de computador, um tipo de arquitetura. Esse SSD aqui e esse HD, eles têm a mesma tecnologia, é o SATA 3, certo? A diferença desse para esse são as tecnologias. Enquanto esse aqui é um SATA 3, esse aqui é um NVMe e esse aqui é um M2. São tecnologias diferentes, certo? Então, por isso que eu trouxe para que vocês conheçam. É a mesma coisa, só que tecnologia diferente. Tem computador que só pega esse, não pega nenhum dos dois aqui. Os mais novos agora, computador mais novos, estão vindo com NVMe, certo? Se você vê alguma coisa referente a NVMe, M2 ou disco sólido, é SSD, viu?
Se você vê alguma coisa falando um disco sólido se referindo a um HD, tá errado. Disco sólido é SSD, certo? Determine qual das memórias abaixo tem maior capacidade de armazenamento. Ó, a memória RAM é um tipo de memória, né? Memória cache também, cachê. Os registradores é um tipo de memória também. É uma memória que está dentro do processador. O processadorzinho do computador, dentro dele, tem os registradores, são as memórias que tem dentro do computador, dentro do processador. A cache, ela também vem dentro do processador. Às vezes, em algumas arquiteturas, ela vem próximo do processador na placa-mãe. Bem pertinho, mas não dentro. Mas, na grande maioria das vezes, o cache já é embutido também dentro do processador. E temos aqui a memória de massa. Baseado aqui em quando ele fala maior capacidade de armazenamento, memória de massa. Porque memória de massa são os HDs, são os que têm maior capacidade de armazenamento no computador. Ó, memória RAM, enquanto um HD tem 1 terabyte, que são 1.024 GB, 1 terabyte, a memória RAM ela tem 4 GB, 8 GB, entendeu? Tem até de 32 GB uma memória RAM. Então ela não anda nem perto do tamanho de um HD, né? Memória cache ela é definida em megabyte, ela é muito pequena, muito pequena. E de registradores menor ainda, são as menores memórias que tem, são as de registradores. Então nossa resposta aqui, pessoal, é memória de massa. Já diz, né? Que cabe muita coisa dentro, certo? Todo mundo anotou aí? Letra D? Aí tá aqui de novo, a mesma imagem, porque se refere à mesma coisa, memória de massa, viu? Os 4 aqui são memória de massa. Marque a alternativa que contém apenas memórias do tipo não volátil. Apenas memória do tipo não volátil. Não volátil. Ó, eu falei... Existe a memória... existe memória volátil e não volátil. A RAM é volátil porque ela dá... A RAM é só você lembrar. RAM, apagou tudo, né? A ROM é não volátil. ROM é não volátil porque a ROM ela independe de energia para ficar gravado. Ó, se eu pego uma foto, eu boto no meu pendrive, pego uma foto no computador, boto no meu pendrive, botei o pendrive no bolso, ele está sem energia. A foto está nele. Pera, não, já discorrer essa. Deixa eu explicar logo os conceitos. Ó, eu pego uma foto, boto no meu pendrive, a foto está no meu pendrive. Não tem energia, não tem bateria no pendrive, né? Então o pendrive ele é não volátil, né? Disco rígido, memória principal. Ó, o disco rígido, ele é não volátil, ele não precisa de energia. Ele precisa de energia para gravar, mas depois que grava, o arquivo está lá. Eu posso pegar o meu disco rígido, botar em outro computador, o arquivo que estava nele vai continuar nele. Ele não precisa de energia para manter os dados lá, entendeu? Então, o disco rígido ele é não volátil. Memória principal. Todas as memórias principais, cache, RAM e registradores são memórias principais. São as memórias que estão mais próximas do processador. Todas elas são voláteis. Precisa de energia. Então, ó, toda memória principal é volátil, viu? Então, isso aqui já é outra informação importante para vocês. Pendrive, não volátil. Memória RAM, volátil. CD-ROM, memória não volátil. A gente grava o arquivo no CD, está gravado, não precisa de energia. A pessoa tem que ter uma bateria embutida no CD para poder levar o arquivo, né? Então, não precisa de energia. Então, nossa resposta certa aqui, pessoal, é memória ROM e disco rígido. É porque ele pede aqui, ó, ele pede que marque as alternativas que contém apenas memórias do tipo não volátil. Então, aqui são 2 tipos de memórias não voláteis. Memória RAM e disco rígido. Cache, registradores, memória RAM. São memórias principais. Aí, uma observação sobre memórias principais é que todas elas são voláteis, viu? Se eu desligar o computador, tudo que estava nessas 3 memórias apaga, se perde. Resposta certa. Cache, que é cache, né?
registradores e memória RAM. Memória RAM, pessoal, é aquela que faz com que o seu computador fique mais rápido, que às vezes o computador está lento, você leva lá na empresa para a pessoa consertar, e eles, não, tem que botar mais memória RAM. É que vai ter mais espaço para que tudo seja carregado nela enquanto você trabalha, certo? Então, memória RAM é basicamente isso. É a memória que é a memória que traz a informação para você que você está processando no seu computador. Quando eu abro o meu YouTube, que aquele vídeo está carregando lá, aquela tela, o vídeo não. Tudo aquilo que eu estou vendo no YouTube está na minha memória. Tudo que eu vejo na tela do meu computador está na minha memória RAM, entendeu? Porque a informação ela tem que ser manipulada para que eu possa ver. Então, tudo que eu vejo está em memória RAM. E o que está em segundo plano rodando também está ocupando a memória RAM, certo? Não. Não, memória principal não. Viu? Ele é uma memória secundária. Secundária. Disco rígido, memória secundária. Disco rígido, pendrive, HD externo, o que está conectado no computador, mas que não está ligado diretamente ao processador. Viu? Aí eu trouxe aqui essa explicação. Ó. Volátil é o que precisa de energia. Só vocês lembrar. O que precisa de energia é volátil. Certo? E o que não precisa de energia, não volátil. Existem muitos dispositivos de entrada e saída, ou chamados mistos, que auxiliam na manipulação de dados em um computador. Acerca desses periféricos, marque a alternativa que os exemplificam. Entrada e saída, pessoal. Vamos lá. O pendrive. Que tipo de dispositivo o pendrive é no computador? E saída também. Viu? Ó, o que faz você interagir com a máquina são os periféricos, certo? Esses periféricos eles são classificados como entrada, saída e misto. Uma tela, a tela do computador. Existe tela mista também, certo? A tela, só a tela, simplesmente a tela, é um dispositivo de saída, ela está trazendo a informação de dentro para fora. O mouse do computador. Por que ele é de entrada? Porque você leva a informação, enquanto você mexe, você está mandando um comando para a máquina. É um dispositivo de entrada, certo? Aí só que tem alguns mouses que vibram, que esses já trazem a informação, são informações de feedback, que vibram para você sentir, né? Esses aí já é um misto, certo? Mas na maioria, grande maioria, quando ele só citar um mouse óptico, é só um mouse, a não ser que ele fale, um mouse com um dispositivo de feedback, aí você já tem que entender que ele traz uma informação, certo? Vamos lá, uma impressora simples, uma impressora que não tira xerox, que não faz nada, só uma impressora que imprime, ela é um dispositivo de quê? Saída, porque você manda um comando lá, eu quero esse texto aqui, ela imprime, ela trouxe a informação para fora, certo? Então, esse conceito de entrada e saída, periféricos, dispositivos de entrada e saída, o conceito é esse, certo? Aí temos também os mistos, que são que fazem as duas coisas, certo? Alguém me dá um exemplo aí de um misto, que não esteja aqui, né? Um dispositivo misto. Tem um mais famoso, que a impressora multifuncional. Que ela tira xerox, ela imprime, ela faz, né? Tanto ela envia informação como ela traz. Ela conecta no Wi-Fi, tudo. Então, esse é o exemplo de misto, é o mais citado, né? Então, vamos aqui às nossas questões. Ele quer, pessoal, ó, nessa daqui, às vezes passa despercebida a palavra mistos, por isso que eu grifei ela, porque às vezes a pessoa poderia só entender que ele quer o dispositivo de entrada e saída, certo? Mas aqui ele fala, ó, os chamados mistos que auxiliam na manipulação de dados em um computador. Acerca desses periféricos, marque a alternativa que os exemplificam. Questão número 6 ali, né? Aqui nós temos um CD-ROM e um monitor CRT. Qual desses aqui é o nosso dispositivo? CD-ROM. Ele é misto, né? O CD-ROM é misto. Sabe por que ele é misto? Porque eu compro um CD virgem. Aí eu levo lá em casa, gravo minhas fotos nele. Aí, a partir daí, ele virou uma memória ROM, eu não posso mais modificar, né? Porque eu já gravei, já queimei ele.
O termo que a gente usa para gravar é queimar o CD. Então, nesse caso aqui, ele é misto. Mas o monitor CRT, alguém sabe o que é o monitor CRT? Não? Rapaz. Todo mundo aqui usou um. Aí nós temos aqui, ó, o disco rígido e o mouse óptico. O que é já me perguntaram, professor, mas o que é o mouse óptico? Alguém tem essa dúvida? Não, né? Tá todo mundo sabendo que é o mouse óptico, né? Quem usa computador, levanta a mão. Pois todos vocês usam o mouse óptico, é o mouse. Esse aqui tá ligado, tá? Ó. É porque tem essa luzinha embaixo, entendeu? É um leitor. Isso aí pode pegar uma pessoa na prova, né? A pessoa, mouse óptico, mas o que é isso? Todo mouse que a gente usa hoje é óptico, certo? Antigamente o mouse tinha uma bolinha embaixo. Isso aqui vocês lembram, tinha uma bolinha, né? Do mouse, o mouse. Viu? Então aqui, nesse caso, só o disco rígido, que é um dispositivo misto, porque eu coloco e tiro informação dele, né? Nessa terceira opção, tem um disco rígido. Então, o mouse óptico, ele só envia a informação, viu? Ele só envia. Então, ele não é misto, ele é só de entrada. Caixa de som é só de saída. Ela só manda informação para fora. O cantor está cantando lá e a gente está ouvindo aqui. Eu não tenho como falar com o cantor pela caixa de som. Certo? E o nosso disco rígido, ele é misto, né? Ele tanto envia, ele leva como ele traz informação. Então, qual seria a nossa questão aqui? Letra B, né? Pendrive e disco rígido. Certo? E o monitor CRT vocês já usaram? Já. Esse rapaz aí, ó. Pesava mais do que a pessoa que tinha, mais do que o dono, né? Eu tive um desse de 20 polegadas, eu não conseguia levar ele sozinho, não, ele era pesado. Viu? Então, esse aqui, para ver como é que é, eles colocam uma na prova, podia ser só monitor, né? Aí eles colocam lá, monitor CRT, que é para confundir a cabeça de quem está fazendo a prova. Significa que ele é tubo de imagem. Aquelas TVs, agora a sigla... Aquelas TVs grandes também, de tubo, chama TV CRT também. Viu? Certo? Então, esse rapaz aí, todo mundo já usou. Qual dos dispositivos abaixo constitui uma memória de alta velocidade? De alta velocidade. Qual dessas memórias aqui é a mais rápida? Registradores, pendrive, disco rígido ou fita magnética? Ó, vamos por eliminação. O pendrive é... Quando se trata... outra observaçãozinha para que vocês consigam compreender. Quando se trata de velocidade, a gente está falando das primárias, viu? Elas são as mais rápidas. As primárias são as mais rápidas. Certo? Vamos lá. Registradores, pendrive, a gente já sabe que não é, né? Que ela é uma secundária. Se tem disco rígido, fita magnética. Registradores, viu, gente? Peraí, deixa eu só tomar um golinho d'água aqui. Rapaz, a água parece estar mais quente do que o... Quem foi que perguntou? Eu pedi para repetir. Não, geralmente as de alta velocidade, elas são as primárias. As que têm mais velocidade são as primárias, viu? Isso não tira a ideia de que as secundárias também têm a sua velocidade, elas também têm. Por exemplo, um pendrive, se ele estiver ligado numa porta USB 2.1, ele vai ter uma velocidade diferente numa porta USB 3.0, certo? Então, mas quando uma questão dessa aqui, ela traz a questão sobre velocidade e coloca dentre esses aqui um registrador. Registrador é a memória que fica dentro do processador. Viu? São os registradores. É a menor memória que existe num computador, são os registradores.
Vocês anotaram a resposta lá? Ó, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, ó. Foi porque vocês compreendam. Nós temos aqui embaixo, ó, o HD, o SSD, né? Secundária. Nós temos aqui a memória RAM, que é uma principal, né? A cache, L1, L2, L3, tem até L4 já. E temos aqui os registradores. Nessa pirâmide, ela traz os que estão mais próximos de um processador. Isso aqui em cima, pessoal, é o processador, viu? Para quem não conhece, é um processador, certo? É a famosa CPU. Agora eu buguei a cabeça de um bocadinho, né? Porque CPU, para muita gente, é o... Pois é, não é, gente, viu? Ali é o gabinete. Então, nunca se refiram aquilo dali como um CPU, porque não é CPU, não. CPU é o processador, tá bom? Aquilo ali é o gabinete. Então, ó, nessa pirâmide aqui, ela fala assim, ó, que o que está bem mais próximo de um processador, ela tem maior custo e maior velocidade, só que é mais caro também. E o que está mais distante dele, ela tem a maior quantidade de memória. Então, quanto mais distante de um processador, mais espaço de armazenamento ela tem, certo? E professor? Oi. Deixa eu perguntar. Esse 256 B aí, é a mesma coisa do SSD? Aonde é que você está vendo aqui? Aqui em cima aí tem 250 registradores, 256. 256 bits, viu? Bits de unidade de medida. Pode dizer, é muito pequeno esse espaço aqui. É uma memória de comunicação do processador. Ele armazena alguns dados, mas ele já vai descartar. Qual a diferença dessa questão de SSD, né? Que tem que SSD de 200, né? 500. E um TIBA é mais do que 500, né? No caso? Não entendi, repete aí. Aqui, ó, um TIBA, que no caso aqui é um SSD. Eu não entendi. Não tem um TIBA aqui? Aqui? Tera, que é um tera, que vocês falam. Aqui é gigabyte. Não, aqui, ó. Não tem um tera aqui? Sim, 1 terabyte. Aí, no caso, porque antigamente a gente usava HD, né? E agora é SSD. Sim, sim. Aí, questão de memória. Estou falando assim, a questão de memória, né? Porque tem 1 tera, no caso de HD, e tem também no caso de SSD, que é 500. A diferença? Deixa eu lhe explicar a diferença. 1 terabyte em megabyte, ele é 1024 gigabytes. 1 terabyte, né? Um HD de 500, ele tem 500 gigas, né? Mas, vamos supor, 1 terabyte, ele equivale a 2 HDs de 500, entendeu? Tem SSD também de 1 terabyte. Tem SSD de 1 terabyte, tem SSD de 500, tem SSD de 128 GB. Vai depender do custo-benefício também. Quanto maior o SSD, maior o custo dele. Mas, no seu caso, aí você deve ter um SSD de 500, mas se você quiser optar e botar um de 1 tera, é só trocar, também dá, viu? 1 terabyte são 1024 bytes. Agora, para a gente não falar assim, eu quero um SSD de 1024, aí esse conceito ele já é abreviado para 1 terabyte, certo? 1024 terabytes é 1 exabyte, certo? Entendi, obrigada. Tá bom. Vocês vão tirar foto, já tirar foto disso aqui, né? Qual o assunto? Esse que eu falei Mas isso a gente não vai ver nas próximas aulas. Vai ter uma aula só sobre isso aí. Viu? Vamos lá. É porque, pessoal, começa lá do bits, né? Cada 8 bits é 1 byte. Aí já começa a mudar. 1024 bytes é 1 mega. 1024 mega já é 1 terabyte, já é 1 gigabyte. 1024 gigabytes é 1 terabyte. Aí vai de 1024 em 1024. Também tem a questão da velocidade, né? Não? Porque SSD hoje em dia a velocidade é mais do que o HD, né? O SSD, por ele ser físico, sólido, ele é mais rápido que o HD. Por isso que criaram o SSD. Se você pegar um SSD, vamos supor, do mesmo tamanho de 1 tera e um HD de 1 tera, o SSD você vai ver que a diferença é enorme. A velocidade para ligar o computador, para desligar, para processar um arquivo, memória virtual, é mais rápida também, certo? Então vamos lá. Questão número 8. Acerca dos conhecimentos em periféricos de computador, analise as seguintes afirmativas, né?
Um gabinete de computador nada mais é que a própria CPU. Isso aqui tá certo, gente? Só porque eu disse, vocês estão acreditando? Viu, gente? Ó, viu aqui, ó. Se vocês não tivessem assistido essa aula hoje, e essa questão caísse, vocês iam errar. Viu? Ó, um gabinete não é a CPU. Aqui ele está afirmando que é, ó. Então, um gabinete não é a CPU. Isso aí eu já vi TCC, que a pessoa fez o TCC todinho, chamando o gabinete de CPU. E passou lá. Viu? Mas não é errado. Viu? CPU é central de processamento único, é o processador. É a CPU, certo? Então, essa afirmativa aqui, a gente já sabe que está errada, né? Um chipset é um conjunto de chips que controla o funcionamento da placa-mãe. E aí? Os periféricos de entrada são dispositivos que enviam informações comunicando ou armazenando esses dados no computador. Periféricos de entrada. Certo. Ah, vocês foram eliminando, né? Muito bem, tá certo. Vamos lá, ó, porque apenas a afirmativa 1, essa aqui. Então a gente já sabe que é a letra C, né? Mas, ó, a 1 já está incorreta, né? Aqui, como tem a 1, a gente já elimina, né? E aqui embaixo também. Então tá certo, a 2 e a 3 estão corretas. Certo? Ó, pessoal, o chipset é um chip. Deixa eu chegar nele aqui. Ó, aqui é o processador na placa-mãe, viu? Ó, o chipset é um chip que geralmente ele fica próximo ao processador. Esse aqui é o que controla os hardware da placa-mãe, viu? Ele faz controle. Enquanto o processador está controlando o sistema operacional, os dispositivos de entrada e saída, esse aqui é o que controla os hardware da própria placa-mãe, viu? E isso aqui, ó, não é isso aqui, ó. Isso aqui é um gabinete, isso aqui é uma CPU, viu? Certo? Isso aqui é um gabinete, tá bom? A partir de hoje não chama mais isso aqui de CPU. Pode. Tenho. Por quê? Tenho certeza absoluta. Olha como é que... Tem algumas ocasiões... Isso, ó, que é uma placa... Ó, isso... Só que eu poderia chamar isso aqui de placa-mãe, se eu fosse seguir essa ideia, né? Porque a placa-mãe está dentro do gabinete também. Eu podia chamar de fonte, porque a fonte também está lá dentro, entendeu? Eu não sei porquê, mas quando chegou o computador no Brasil, eles criaram essa ideia de chamar isso aqui de CPU. Isso aqui, em algumas ocasiões, é chamado também de torre, viu? De torre. Por exemplo, quando tinha umas bichinhas que vinham CD, disquete, aquelas janelinhas aqui. Quando a gente vai especificar um gabinete, a gente diz é um gabinete de 2 baias, porque tem 2 espaços. E tem gabinete de até 4 baias, que tem 4 espaços, entendeu? Só que hoje em dia, como o CD entrou em desuso, essas coisas, então, ele nem vem mais nem tem mais, entendeu? Então, pessoal, CPU, chipset, viu? É um chip que está integrado à placa-mãe, que faz esse controle, certo? É um conjunto de... Isso aqui é um chip, mais um conjunto de chips, né? Aí tem placa-mãe que tem os dois. São 2 chipsets. É o ponte norte e o ponte sul. Certo? A respeito das unidades de leitura e gravação, olha lá, o CD e DVD, analisa as alternativas a seguir. As unidades portáteis, né? Desse tipo de dispositivo são ligados ao computador através... Ixi, eu já tinha até colocado a resposta ali. Através da conexão do tipo USB, certo? CD, o drive de CD, o equipamentozinho que lê o CD, né? Ele vem no computador, tem ele no computador, mas também tem ele externo, viu? Tem ele externo. São os portáteis. Ele está falando de CD e DVD. Os portáteis são os externos, são USB, viu? Desse tipo de dispositivos são ligados ao computador através de conexão de porta USB. Essa afirmativa aqui está correta, né?
são considerados um periférico de entrada de dados apenas. Um CD. E também de saída. Por quê? Como é? São considerados periféricos de saída de dados apenas. Ah, sim, eu falei entrada. Foi? Ah, tá bom, obrigado pela ajuda. Sim, pessoal. Eles são só de saída? Não, porque eu posso gravar um CD e tirar, né, eu posso usar ele como um recurso de saída também. Então, essa daqui já está incorreta. Eles são dispensáveis para o uso do computador, pois sem elas, os mesmos não poderão ser ligados. Falso. Eu acabei de mostrar um gabinete, vai falar CPU. Acabei de mostrar um gabinete que não tem CD, então é indispensável, ele não precisa, né? Então o computador não precisa, eles são dispensáveis. Então a alternativa correta aqui, letra A, certo? Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, esse aqui é uma leitora de CD interna que vem no computador, viu? É essa aqui, ó. E essa aqui é uma leitora portátil, certo? Então existe CD portátil, viu? Não vem mais. Isso aqui é uma tecnologia que vai chegar um tempo, ela vai parar de existir, porque ela não tem mais necessidade. Os computadores pessoais costumam estar conectados a diversos dispositivos chamados de periféricos, através de cabos. Tais cabos possuem padrões de conector específicos. Dependendo do periférico em questão, a respeito dos padrões de conectores, assinale a alternativa que indica respectivamente, certo? Se a gente pula essa palavrinha na prova, a gente não percebe ela, a gente erra isso aqui tudinho, porque ele quer na ordem, certo? Exemplos de periféricos que podem ser conectados ao computador através de cabos e conectores. A ordem que ele quer é essa aqui, ó. Certo? Então, vamos supor que tem tudo aqui, mas na ordem invertida. A gente não prestou atenção ali, a gente já errou a questão. Viu? Então, respectivamente. O DVI. Ele fala aqui, ó, fone de ouvido, teclado e monitor de vídeo. Mouse, teclado e scanner. Monitor de vídeo, fone de ouvido e teclado. Leitor biométrico, teclado e mouse. Vamos lá. O que é o DVI aqui? DVI é uma entrada de vídeo, certo? DVI é uma entrada de vídeo. Então, tudo que começa com vídeo aqui, a gente já sabe que está certo. O fone de ouvido. O fone de ouvido, ele é P2. A entrada de áudio. Pessoal, P2 é aquele conectorzinho do fone de ouvido. Ali é uma conexão P2. Aquele plugzinho que encaixa, viu? Ali é o P2. O USB todo mundo conhece aqui, né? E o DVI é o conector onde a gente conecta o cabo de vídeo do monitor. É o monitor. O P2 é para conexão de áudio, geralmente caixa de som, fone de ouvido. Tudo que tem áudio é P2. O P2 é aquele que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Como vocês já acertaram, letra C. Monitor, né, que é um DVI, o fone de ouvido P2 e o teclado, que é o USB. Certo? Eu tenho aqui, ó, o DVI é essa conexão aqui, ó. Isso aqui é um DVI, conexão DVI, uma porta DVI, certo? Aqui é a P2, ó, DVI. DVI. Desse jeito aqui, ó. É entrada de vídeo digital, viu? DVI. Eu tenho aqui também, ó, USB. Ó, um detalhe. Toda porta USB 3.0 é azul. Vocês já prestaram atenção nisso? Por que uma porta USB é preta e outra azul? Vocês nunca observaram isso? A azul é mais rápida, ela é 3.0. Quando você vai comprar um computador que você olha e vê as portas tudo pretas atrás, nem compra, porque é um computador antigo. Entendeu? Então, a porta USB preta, ela é 2.1. A velocidade dela é inferior. Tem alguns tipos de equipamentos que nem pega nela. Vai dar erro, vai funcionar lento, vai ficar travando, entendeu? Então, toda portinha que você vê azul, quando você vê um cabo USB, que a pontinha do cabo lá também é azul, aquela de dentro, ele é um cabo 3.0. Se o seu cabo, a pontinha é preta, é um cabo 2.1. Pode ligar sem problema nenhum, vai se comunicar, viu? É a 2.1. Aí tem que ver o fabricante da placa.
Aí o processador já é... Não. Aí é a placa. É a porta que vem na placa, viu? Considerando os componentes de um computador, determine aquele que integra a CPU à memória RAM e aos periféricos, né? Como é que a CPU, o processador, se conecta? Como é que ela se integra? Como é que ela se integra? Há uma ideia que faz entender mais ou menos como isso funciona. Como é que o interruptor se conecta à minha lâmpada? Eu aperto ele aqui. Como é que ele se conecta? Pelo fio, né? Certo. E baseado nisso, vamos pensar agora aqui, ó. Como é que a CPU ela se conecta fisicamente, viu, gente? Não é a internet, é fisicamente. Como é que elas se conectam? A memória e os periféricos. Pelo chipset, pelo barramento, pelo disco rígido, pela BIOS, pelo cabo IDE. A pessoa que criou essa questão aqui, ela conseguiu bater a meta dela, foi fazer vocês errar aqui, ó. Ela botou um cabo aqui, ó, porque eu falei do fio, né? Vocês... Não tem essa pessoa está muito feliz agora que ela fez. Gente, o computador, aquelas placas de circuito, uma placa... Vocês não tem aquelas trilhazinhas? Um monte de trilhas e parece umas ruazinhas passando. Aqueles são os barramentos, viu? Os barramentos. Viu? Como é que o meu processador chega na memória RAM? Pelos barramentos, certo? Não é via Wi-Fi, nem Bluetooth. Essas trilhas aqui, ó. Essas trilhas são chamadas barramentos. Sem elas, no computador não funciona, entendeu? Se eu cortar uma trilha dessa aqui, ó, raspar ela, alguma coisa já vai parar de funcionar. Então, elas são essenciais, viu? Pois é, como se fosse o fiozinho, ó. Quando eu aperto um botãozinho aqui, ela chega lá do outro lado. Entendeu? É porque eu sou amigo do rapaz que fez essa questão aqui. Então, ó, letra B, barramentos, viu? Certo? Isso aqui é uma novidade para vocês, né? Olha, isso aqui é a questão da... Toda placa de componente, se tiver um chip com alguma coisa, tem que ter um barramento, viu? Não tem como... As coisas se comunicam, por exemplo, meu bichinho aqui, ele está funcionando daqui para lá via Wi-Fi, né? Bluetooth, a tecnologia que está usando. Só que para chegar no adaptador e se comunicar com o processador, já é pelos barramentos, entendeu? O adaptadorzinho está ali, vai pelos barramentos, certo? Então, esses aí são os famosos barramentos. Isso aqui, todas as questões são da banca, viu? É da banca essa questão aqui. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. As questões mais fáceis que eu achei de informática é da banca. As outras bancas, as questões são mais difíceis. Eles usam muita... pelo que eu percebi, eles usam muito pegadinha nas questões de informática, viu? Às vezes uma palavrinha lá no meio do texto, uma palavrinha que se tirar ela, muda o texto todo, entendeu? Eles usam muito. E DIB. Cabo que... O cabo IDE. É um cabo, É um cabo, viu? A BIOS. Vamos lá, a BIOS, ela... Ó, a BIOS, pessoal, é uma memória que tem na placa para que ela reconheça os drives do computador. Ela não está conectada diretamente ao sistema operacional. A BIOS, ela que mantém lá, por exemplo, quando o computador vai ligar, ele tem que saber quem vai ligar primeiro. É o HD? É o pendrive? É o SSD? Quem ele vai chamar para iniciar um sistema? Isso está configurado na BIOS, certo? Então, a hora, a data, está tudo configurado na BIOS. As configurações, se eu quiser desligar, meu computador tem 5 portas USB atrás, eu quiser desligar uma, eu quero que ela não funcione, eu tenho que ir na BIOS. A BIOS é um programa que controla a placa-mãe, viu? É a BIOS.
Nós já falamos dela aqui nas nossas aulas, nas aulas anteriores. Todas as questões que eu estou trazendo são referentes às aulas que eu já dei, viu, gente? As aulas que nós já demos aqui, todas essas questões já foram... as questões não, o assunto, né? As questões são inéditas. Aí contrata o curso, tem disponível no portal. Lá você pode ir aqui na recepção falar com a moça, eu quero ter acesso às aulas que já passaram. Está tudo lá gravado, viu? Tem o material, tem as questões, está tudo disponível lá no portal. Pois é, vocês que estão aqui hoje, ó, já pode aproveitar, na hora que sair, já leu a sua indicação do professor Lemax. Viu? Aí, vamos prosseguir aqui. No sistema operacional Windows, sua interface é constituída por elementos gráficos como janelas. Isso aqui a gente já falou muito nas nossas aulas, viu? Os elementos gráficos, porque isso aqui é uma coisa que cai bastante. Caixa de diálogo, botão, barras e ícones. Um desses elementos pode ser considerado como um dos principais, se não o principal elemento de acesso aos programas residentes, quais que são executados em segundo plano. Assinale a alternativa correta que contém o nome desse elemento da interface gráfica do Windows. Aqui ele fala, todos eles são importantes, todos eles são elementos da interface gráfica, só que aqui ele observa bem, que ele mantém aqui, as janelas, né? As janelas como caixas de diálogo, botões, barras e ícones, né? Então, dentro do botão iniciar, a gente já sabe que não é. O botão iniciar, ele traz os botões e aí ele fala aqui, o que... Deixa eu encontrar aqui, que esse enunciado é muito grande. O que mata a questão aqui, o que faz a gente acertar a questão é isso aqui, segundo plano. Segundo plano. Os programas que estão em segundo plano, eles vão estar nesse elemento que ele está pedindo aqui. Quando você está lá no seu computador, usando o seu computador, você abre lá o Word, né? Aí você depois vai na internet, vai no Google, vai no YouTube, ouvir uma música e vai fechando, vai só minimizando as janelas. Elas estão em segundo plano, né? Quando você quer encontrar essa janela, você vai aonde? Quando você quer abrir ela de novo, se você minimizou, você vai aonde? Qual a resposta certa aqui? Então, o que faz essa questão? Se tirasse isso aqui da questão, ia haver uma confusão, entendeu? Mas quando ele fala segundo plano, a única coisa que trabalha com os arquivos segundo plano, para a gente poder achar aqui no Windows, é a barra de tarefas, certo? Aqui, barra de tarefas. Essa aqui, E aqui são esses aqui são meus aplicativos que estão abertos. Eu tenho uma pasta aberta, 2 navegadores e um PowerPoint. Quando tem essa bolinha embaixo, significa que tem algo aberto, né? Aqui tem mais de uma, então tem mais de uma janela aberta, certo? Depois que eu minimizo, eu volto, onde é que eu acho? Barra de tarefas, certo? Então, nas questões de informática, todo detalhezinho é muito importante. Todo detalhe. Essa barrinha aqui que fica lá na tela do computador, bem embaixo aqui assim, É aquela que fica bem embaixo, onde fica o relógio, lá no cantinho, É porque aqui eu botei ela no slide e ficou em cima, né? Mas ela fica... A de cima é a barra de títulos. Tem aqui, essa aqui é a barra de títulos, aquela que fica na janela, lá em cima, onde tem o minimizar, o maximizar e o fechar. Ali é a barra de títulos, viu? Internet Explorer é um navegador, área de trabalho. O que é a área de trabalho? Pois é, a área de trabalho, gente, é uma pasta que está sempre aberta, viu? Então, se tiver uma questão, porque eu até trouxe uma já para o pessoal aqui. Qual é o diretório? Diretório é pasta. Se você encontrar lá diretório, é pasta, viu? A gente fala pasta, pode cair diretório também lá. Então, qual é o diretório que está sempre aberto? Sempre aberto. A área de trabalho, viu? É porque assim, quando você... Não é que é sempre mais fácil. Não é uma boa prática salvar os arquivos na área de trabalho. O computador é meu, eu quero salvar. Não, pode salvar, beleza. Mas assim, tudo que está na área de trabalho, como eu falei, tudo que eu estou vendo está na memória RAM.
Então, vamos supor, eu só tenho 4 GB de memória RAM. E eu tenho um monte de arquivo na minha área de trabalho. Quando o computador vai ligar, ele demora para ligar, porque ele vai carregar tudo aquilo para ficar mais fácil para o usuário. Tipo assim, ó, o computador, meu Deus do céu, esse usuário aqui tem 200 arquivos aqui na área de trabalho, qual que ele vai querer usar? Eu vou ter que disponibilizar tudo para ele. Aí ele vai carregar tudo ali para que fique à sua disposição. Então, é uma prática. Aí meu computador, esse computador não presta, eu vou quebrar, mas o computador não presta, é a pessoa que não está sabendo usar, entendeu? Então, você que a partir de hoje tem aí 200 mil fotos lá na área de trabalho, pega aqui uma pastazinha só e joga tudo dentro. Ele só vai carregar a pasta. Entendeu? Então, certo aqui, barra de tarefas, né? Eita, que esse anunciado aqui é grande. Tudo que fica em cima da janelinha é barra de títulos, viu? Tudo que fica... Para identificar a barra de título, é que tem o xizinho, tem o nome da janela, sempre vai ter o nome, por isso que é barra de título. E o xizinho, o minimizar, o maximizar, o restaurar, vai estar lá. Sempre vai estar lá, viu? Questão 13. Impressora é um dispositivo que, ao ser conectado a um computador, a uma rede de computadores, funciona como dispositivo de saída, né? Impressora, saída. Imprimindo textos, imagens, gráficos, entre outros tipos de arquivos. Em relação ao processo de instalação e configuração de uma impressora no sistema operacional Windows 10, analise afirmativas a seguir. A instalação de impressora no Windows 10 deve ser realizada mediante a utilização de um cabo conectado à impressora ao computador, não sendo possível a instalação de outra maneira. Então, assim, para eu instalar a impressora nesse computador, o procedimento é botar o cabo e instalar. Se eu quiser é só botar ela do lado ali e instalar, ela não instala, né? Instala, né? E aí, instala ou não instala? Ele está dizendo aqui, ó, de instalação de outra maneira, não importa que seja, mas que não seja cabo, mas instala ou não instala, assim. Essa aqui, ela tá errada, viu, gente? Impressora, dá para... Ó, eu posso... Vamos supor, lá na outra sala tem uma impressora instalada. Ela está instalada no computador, né? E eu quero imprimir daqui para lá, mas como é que eu faço? Eu instalo ela aqui. Eu não preciso ir lá buscar ela, instalar aqui, depois eu posso instalar ela pela rede. Eu procuro ela na rede, eu encontro o drive dela na outra impressora e instalo. Então, eu posso usar ela pela rede. E essas impressoras novas que tem Wi-Fi, não precisa de cabo, dá para instalar pelo Wi-Fi, diretamente pelo Wi-Fi. Viu? Certo? Pode-se utilizar o endereço IP de uma impressora para configurá-la no sistema operacional Windows e torná-la totalmente funcional. Acabei de responder essa aqui. Endereço IP é o endereço da impressora na rede, do computador. Viu? Então, essa afirmativa aqui... Ao finalizar a configuração da instalação de uma impressora no Windows 10, o usuário tem a possibilidade de imprimir uma página teste, na hora que ele termina de instalar, né? A impressão dessa página, da página teste, é possível... A impressão da página teste não é possível de ser realizada em outro momento distinto a esse. Ou seja, se eu não imprimir agora, eu não posso imprimir depois. É isso que ele está querendo me dizer aqui. Se eu quiser agora abrir minha impressora e imprimir uma página de teste, posso? Já está instalada há 2 anos. Ela está afirmando aqui que não pode, né? Mas pode. Viu? Muito bem. Só a letra B, viu? Só 2. Na verdade, a 2, ela tem muita relação com a 1, né? A 2, ela entra em conflito, Então, a letra B, viu, gente? Apenas o número 2. Dá para instalar pela rede, impressora. Mas tem impressora... Não são todas, viu, gente? Tem a impressora que não tem rede só pelo cabo. Nem rede, nem Wi-Fi. É só pelo cabo. Mas aqui ele não especificou. Ele disse impressora. Impressora hoje tem, então é possível. Eu acho que não. Não, eu estou dizendo que ele não... Se ele dissesse uma impressora que não tem Wi-Fi, nem cabo de rede...
pode ser instalada de outra maneira. Aí, entendeu? Ele não especificou, ele falou com a impressora. Eu trouxe aqui só que está muito claro. Aqui, ó, lá no que é uma tela do Windows 7, onde a pessoa instala a impressora. Ó. Ela vem lá na página painel de controle, dispositivos e impressora. Aí vai ter aqui, ó, instalar uma impressora, adicionar uma impressora. Aí ele pergunta, como é que você quer instalar? Aí bota pela rede. Aí eu coloco o IP, ele vai procurar a impressora, ele vai encontrar e instalar para mim ela, entendeu? Então é possível, viu? Vamos lá. O Windows 10 é um sistema operacional produzido pela Microsoft, a empresa que criou o Windows 10, né? Que foi a Microsoft Corporation, tá aqui, ó, Corporation, que foi lançado em 2015. Entre as suas principais características, podemos citar que ele é um software básico, proprietário, pago, possui uma licença e é multitarefa. Tudo isso aqui especifica um sistema operacional. Na nossa aula de sistemas operacionais, nós falamos muito sobre isso aqui, né? Sistema de software básico é proprietário, significa que ele não é livre, ele não é de graça, ele é pago, viu? Que possui uma licença e ele é multitarefa. Você pode fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Enquanto você imprime uma coisa, você está ouvindo uma música, né? Então, ele é multitarefa. Entre outros atributos. Esse sistema operacional possui várias versões, com o objetivo de atender os mais variados tipos de consumidores. São versões do Windows, exceto, né? Então, ele quer que eu diga para ele quem não é uma versão do Windows aqui. Letra D. Será? Mas por que a letra D? E o Corporation? Não podia ser da corporação da Microsoft, não? Só, pessoal, o Windows 10 ele tem 4 versões principais, né? Aqui ele diz quem não é versão do Windows 10. Eu acredito que ele colocou o Corporation para confundir as pessoas, né? Porque Windows Corporation fica até bonito, né? Podia até ter uma versão com esse nome. É uma ideia para a Microsoft fazer. Mas não, a gente tem aqui a versão Pro, existe, a Enterprise existe e a Education também existe. Existe outra versão que não está aqui. É a Home. É a mais básica. A Home é a versão mais básica do Windows 10, viu? Então, a resposta certa aqui, pessoal, a certa que é errada, na verdade, né? Que a afirmativa é errada, é letra D. Não existe esse Corporation aí. Eu trouxe aqui uma tabelinha, deixa eu ver. Eu estudei funcional, cada uma fazendo uma ligação para situações, né? Mas ele é... Eu até trouxe aqui, mas está muito clarinho, ó. Eu tenho aqui a Home, a Pro, a Enterprise e a Education, né? Aí aqui, ó, Home, Pro, Enterprise e Education. São essas versões que existem do Windows 10, né? Olha, eu botei o nome errado aqui, era Corporation. Foi eu que fiz errado. Foi eu, na hora de fazer isso aqui, viu, pessoal? É Corporation. Eu botei, foi Education aqui. Eu só copiei e colei, esqueci de digitar. Desculpa aí, viu, gente? Então, não tirem fotos. Aqui era para ser Corporation. Sim, pessoal, eu tenho aqui as versões e o que cada uma faz, né? A Home, ó, é a versão mais básica, viu? Ela é mais básica, ela quase não tem recursos. Geralmente, quando você compra um computador na loja, ele vem com a Home, porque é mais barato. Porque a loja, quando ela lhe vende um computador com Windows, ela tem que pagar a licença. Então, ela paga a mais barata, que vai funcionar menos tempo e vai dar mais dor de cabeça a vocês, entendeu? Se você comprar um Office com a licença Enterprise, né? Já vai ser mais... Um Office não, um Windows com a licença Enterprise vai ser mais caro, porque a loja vai ter que pagar a licença. Então, quando você compra um computador que vem com Linux, é mais barato, porque o Linux é livre, é de graça, viu? Considerando o sistema operacional Windows 7 e os conhecimentos acerca dos arquivos de texto, marque a alternativa que não contém um exemplo desse tipo de estrutura. Ele quer uma alternativa aqui, pessoal. Isso aqui são extensões, viu? .doc, .txt, .docx, .ppt. São extensões de arquivos. Cada arquivo tem uma extensão. Uma planilha, XLS, viu?
Então, todo arquivo, para que um computador saiba que tipo de arquivo ele tem uma extensão, viu? Ele quer aqui uma que não seja de texto. Ou seja, tem 3 aqui que são de textos. E uma não é. D? Por que D? Mas tem aqui, ó, um Tzinho de texto. Vamos lá. Doc. Doc é uma extensão de arquivo de texto, viu? Nasceu lá em 80 e pouco, com as primeiras máquinas, e até 97 ele era só ele usado. 97 ele foi atualizado para DocX, certo? Então, ou seja, as máquinas elas leem qualquer arquivo de 2007 para de 97 para cá, elas leem arquivo o DocX e o Doc. Agora, elas de 97 para baixo, só o Doc. Se você botar um arquivo DocX numa versão do Office antes de 97, ele não vai ler, vai dar erro, viu? TXT, aqui já diz, né? TXT, texto, né? É um arquivo de texto, que é lá no bloco de notas. Você faz um arquivo no bloco de notas, é um arquivo de texto, viu? O PPT, alguém sabe o que é? Não? Os professores sabem. Cadê os professores? Viu como os professores sabem? Porque eles usam. Esse arquivo que eu estou aqui, ó, vocês estão vendo, é um PowerPoint. Certo? PPT. É um PowerPoint. Arquivo de PowerPoint é PPT, viu? Então, a resposta aqui, ó, não é o de texto. Viu? Porque um PowerPoint ele é um slide, viu? Então, é o PPT. Letra D. Aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês, ó, para vocês fixarem melhor. Ó, o Doc e o DocX, né? Todas as versões a partir de 1927, elas vão ler o DocX. E a partir de 2007, gente, não era 97, eu me confundi, viu? É 2007. A partir de 2007 para cá, esse tipo de extensão, ela foi modificada, ela se tornou o DocX, porque dentro dela já inclui planilhas e outras coisas, né? Gráficos. Então, de 2007 para baixo, um leitor de texto ele não vai reconhecer o DocX, né? De 2006 para baixo, na verdade. Aí tem aqui, ó. Em termos gerais, a principal diferença entre os formatos Doc e o DocX é basicamente que o último só funciona a partir das versões 2007 do Word, né? Enquanto o primeiro pode ser aberto em qualquer uma a partir de 1997. Vocês anotaram? Pode passar? Estamos finalizando, viu? Essa aqui é a mais fácil. 16. Sobre as definições corretas relacionadas a dispositivos de armazenamento óptico, atribua V, armazenamento do tipo óptico, viu? Atribua V se verdadeiras e F se falsas. As assertivas abaixo. Ó, dispositivo óptico. Deixa eu apanhar bem aqui. Esse negócio dele aqui caiu. Será que ela me perdeu? Não. Ó, dispositivo óptico, né? São os que tem que nem um mouse. Um drive de CD, ele grava, viu? Pelo laserzinho lá queimando o CD. Então, um drive óptico de CD, viu? Então, assim, ó, dispositivo de armazenamento óptico, né? Atribua V, se verdadeira e F se falsas. Assertiva, CD-ROM é um dispositivo óptico e sua sigla significa Compact Disc Read Only. Aqui é disco compacto de leitura e escrita, viu? Não. Ainda tem aqui o memory no final, ó. Viu? Então, a sigla dele significa isso aqui. Essa aqui, ó, CD, Compact Disc, Read, Only, Memory, né? E aí, aqui a opção 2. Essa aqui, verdadeira ou falsa? Vamos deixar para a gente responder tudo no final, né? CD-RW, alguém lembra? Alguém conheceu o CD-RW? Eu gostava disso aqui demais, né, Maria? É o regravável, que era azulzinho.
Dá para conhecer pela cor. O CD-ROM é branco, né? Prateado atrás e o RW é azul. O RW é um dispositivo magnético e sua sigla representa Compact Disc Readable. E aí, essa aqui tá certa ou errada? Essa aqui é para matar a pessoa, viu? Essa questão não é nem para existir. Essa aqui, o pessoal do tempo da promoção da Coca-Cola vai lembrar disso aqui, ó. VCD é um dispositivo magnético e a decodificação da sigla compete a Video Compact Disc, né? VCD. Vocês lembram do VCD da Coca-Cola? Juntavam as tampinhas e a Coca-Cola trocar e vinha com 6 músicas, um discozinho pequenininho assim, ó. Não faz nem 6 anos isso aí. Eu achava, olha, era maravilhoso chegar lá com um monte de tampa e sair de lá com um VCD, ó. Era bom demais. Saía no meio da rua catando tampa aí até. Sim. E o SSD, nós falamos dele lá, ó. Solid State Drive, né? São unidades ópticas de armazenamento substituindo o CD-ROM. Essa aqui já está totalmente... Porque um SSD é um disco em estado sólido, né? Mas ele não é uma unidade óptica. Entendeu? E nem substituiu o CD-ROM, ele substituiu o HD. Não, eu eliminei ainda lá. Mas a resposta certa é não. Eu estou fazendo isso de propósito, pessoal. Ó, é a letra A. Mas agora vai vir a explicação que vocês vão... Ó, agora eu vou explicar para vocês, ó. Ó, a primeira questão, ela é verdadeira. Memória é somente leitura de disco compacto, que está o significado realmente de CD-ROM, isso aqui, ó. Viu? O compact disc memory. Memória é somente leitura de disco compacto, viu? Então, essa aqui é correta. Essa aqui, ela é falsa, ó. Por que ela é falsa? Olha a besteirinha lá, ó. Ele só inverteu. Aqui, ó. Cadê, ó? Compact disco compacto regravável pode ser alterado ou regravado números vezes. Aqui diz, é um dispositivo magnético e sua sigla representa Compact Disc Re. A diferença é só isso aqui, ó. Esse Wzinho aqui, ó. É. Não acredito não, só porque ele tá de maiúsculo. Uhum. A diferença era só isso aqui. Porque o certo é assim, ó. Sem o W, né? Lá ele colocou com o W maior. Por isso que eu disse que essa questão não é nem para... Viu? Como é? Também tem um L aqui, ó. Table, a tabela. Viu? Lá tem tablet, né? VCD é um dispositivo magnético. Aqui eu tô só... não quer dizer que isso aqui tá errado, não. Eu só grifei para a gente saber que é um magnético, viu? E a decodificação da sigla compete em Video Compact Disc, né? Aqui o VCDzinho, ó. Certo? Opa, desculpa aí. O SSD eu já expliquei, né? Ele não é um disco óptico que substitui o CD-ROM. Ele substituiu o HD, viu? Letra 17. Essas siglazinhas são danadas, né? Eles colocam. A respeito do editor de texto, Microsoft hoje assinala as alternativas incorretas, viu? Ele quer a alternativa, aliás, só uma, né? Incorreta. Questão 17. O Word possui ferramentas de correção ortográfica permitindo ao usuário a edição de novas palavras? A adição, desculpa. Verdadeira. Possui diversos recursos formatadores de caracteres, por exemplo, negrito, itálico e taxado. O que é o taxado? Foi a aula passada da gente aqui, foi isso aqui. Quem estava na aula passada aqui tem a obrigação de dizer o que é o taxado.
Taxado é aquele que é riscado bem no meio, assim, ó. É. Tá assistindo a aula, não? Não, né? O Azinho, né? Certo. Está presente por padrão nas versões Windows 7 ou posterior. O Word, o Microsoft Word. Na hora que eu instalo o Windows 7, ele está dizendo é isso aqui. Quando eu instalo o Windows 7, já tem o Word lá. Não precisa instalar. É falso. O Word não é nativo do Windows 7. Um aplicativo, quando vem junto, a gente fala nativo, viu? Geralmente isso cai em questões de Linux. Fala muito em aplicativo nativo, né? Ou que é nativo no Windows. O bloco de notas é um aplicativo nativo, não precisa instalar, já está lá. Tem o WordPad, que é muito parecido com o Word, mas não é o Word, que é nativo, já vem nele também, viu? É possível a tradução do texto do documento para diversas línguas usando a opção traduzir, que nos permite a seleção do idioma desejado. Então vamos ver qual é a questão aqui. Certo, letra C. Ele não vem instalado. Ele é um aplicativo de uma suíte de aplicativos que é o Microsoft Office, certo? Então, se eu quiser usar o Word, eu tenho que instalar o Office para poder ter o Word no meu computador. Ele não é nativo, viu? O Word, né? Editor de texto que faz parte... Foi que responder? Faz parte do pacote de aplicativo para escritório. Microsoft Office é extremamente versátil e vem sendo melhorado a cada nova versão. Beleza. Uma das melhorias implantadas no Word foi a função ler em voz alta, que ela estava falando aqui, que faz com que o texto seja lido pelo programa, facilitando assim a acessibilidade para pessoas que possuem deficiência visual. Esse recurso pode ser ativado por meio do comando ler em voz alta, que pode ser encontrado no menu revisão, né? Vocês conhecem esse recurso? Porque esse aqui foi nossa aula passada. O Word, ele faz leitura de texto. Se você quiser, eu até coloquei um texto para ele ler para a gente aqui. Você tem um texto, você ou é deficiente visual, ou tem baixa visão mesmo, ou não quer ler, só quer ouvir. Tem um comandozinho, você vai lá na guia revisão. Dentro da guia revisão, tem um íconezinho, que ele é um Azinho com 3 tracinhos em cima. Você seleciona, bota o cursor a partir do lugar onde você quer que ele faça a leitura. Na hora que você clicar, ele começa a ler. Aí você pode configurar a voz, se é masculina, se é feminina, se é rápido. Entendeu? Na aula passada, você pode, quem não viu a aula passada, é só acessar lá no portal que está lá, viu? Letra D, revisão. Ó, pessoal, tá aqui, ó. Aqui é uma tela... Ó, pessoal, presta atenção. Aqui é a tela do Word, né, ó. Isso aqui é um texto, né? Aqui é um texto. Esse texto aqui é História das Altas. É um texto que eu coloquei. Lá na guia revisão, dentro da guia revisão, tem lá o íconezinho, ó. Esse Azinho aqui, ó. Leia em voz alta. Ou o comando Alt, Ctrl, espaço. Também é a mesma coisa, viu? E aí eu coloco, a partir do momento que eu quero que ele leia, e ele vai ler para mim. Aí eu tenho aqui os controles, ó. Eu posso avançar, adiantar, posso botar mudo, posso mudar a voz, tudo nesse controlezinho. Então, tem gente que às vezes quer isso aqui, vai lá na internet procurar um monte de coisa para fazer e tem no Word. Muito obrigado. Vamos para nossas 2 últimas questões aqui. Essa daqui, pessoal, é referente a Linux. Nós vimos aqui, nós tivemos 2 aulas de Linux. Linux é complicado porque não é uma coisa com que as pessoas têm convívio, né? Não usam todo dia, mas cai na prova. Por que cai? Porque Linux ele é um conteúdo, ele é um software livre e o governo geralmente usa software livre, entendeu? O governo, às vezes, ele não paga. Se você chegar num estabelecimento do governo e tiver um Windows lá, ele pode ser pirata, entendeu? É muito raro uma instituição do governo usar uma licença paga. Isso pode gerar transtornos para o governo. Então, eles colocam questões de Linux
entendendo o seguinte, se essa pessoa vai assumir um posto aqui, vai trabalhar no computador, o nosso computador é Linux, ela tem que saber de Linux. Como as pessoas não têm muito conhecimento, ou muito, não usa mesmo o Linux, aí, por exemplo, a minha aula de Linux passada, o pessoal estava assim, ó, meu Deus, não estou entendendo nada. Porque é mesmo complicado mesmo, é maçante, é muita coisa. E Linux já é um sistema operacional que é um pouco mais difícil de usar, porque, às vezes, o simples fato de você instalar um software, um aplicativo no Linux, você tem que entender comando, tem que fazer comando, abrir o terminal, então já é um pouco mais complicado. Nós temos o material de Linux também no nosso portal. Teve aula só de Linux já aqui, viu? Tem todo o material lá, as questões. Eu acredito que também tem aula gravada. Então, as últimas 2 questões aqui são de Linux. Eu percebi, olhando as provas da banca, que eles colocam Linux quando é ensino médio e ensino superior. Todas as provas de ensino superior que eu baixei tinha questão de Linux. E a ensino médio, nem todas. Mas eu não achei uma prova do nível fundamental que tinha, não. Eu não achei, pode ser que tenha, né? Que eu não passei o dia todo baixando as provas para olhar. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu só tomar um golinho d'água. Lembrando, aqui são questões da banca, viu? O sistema operacional, sistemas operacionais possuem diferentes formas de organizar suas pastas e arquivos, né? Chamamos isso de sistema de arquivos. Um mesmo sistema, inclusive, dependendo da sua versão e aplicação, pode ter um ou mais tipos de sistemas de arquivos. Assinale a alternativa que possui um sistema de arquivo nativo do Linux. Vamos lá. Quem assistiu minha aula de Linux, quer chutar isso daqui? Viu? Vocês têm que depois pegar esse material do Linux, ó, e dar uma olhadinha nele. Vou não. Foi qual? B, né? Quem mais acha que é a B? Também acha, né? Certo. Vocês já viram esse nome em algum lugar? NTFS? Ó, eu vou responder para vocês, depois eu vou explicar na outra tabelinha que eu estou no outro slide, viu? Ó, NTFS é o tipo de sistema de arquivo da Microsoft, viu? Do Windows. É um sistema de arquivo Windows. FAT32, ela também é do Windows, certo? Aí, ó, o sistema do iOS, né? Do Mac. Ele tem um sistema de arquivo próprio também. O Linux também tem. A do Linux, pessoal, sempre vai ter esse EX aqui, ó. Viu? Esse aqui tá aqui é EXT3. Mas tem o 4 também, viu? É o Windows. Aqui, FAT16, FAT2. Esse aqui eu não conheço. Esse aqui. Esse aqui é Windows. Eu tenho uma tabelinha aqui, ó. Pronto. Pronto, essa lá é o Windows também, ó. Ó, aqui o Linux, ó. XFS, JFS, XT4. Sabe como é fácil? Sabe como é fácil vocês lembrar do Linux? É não lembrar dele, é lembrar do Windows. Entendeu? Quando você vai formatar um pendrive lá no computador, ele pergunta, você quer o pendrive NTFS ou FAT? No caso aqui tem FAT, mas tem o 32 e o outro lá, o 64, né? Aí é muito mais fácil você lembrar do Windows. Aqui tem, ó, esse aqui não vai cair, da IBM, a não ser que seja uma prova específica para a área de tecnologia e informática, entendeu? Eu uso o mesmo sistema de arquivo, né? JFS. Mas assim, as versões do... Porque o Linux, conforme eu falei na aula passada, na aula de Linux, existem várias versões de Linux diferentes, entendeu? O Linux, na verdade, ele é só o kernel, que é a estrutura do software. Aí, como ele é livre, um profissional pode pegar aquele kernel e desenvolver o Linux dele, o Linux do jeito que ele quiser, diferentemente do Windows, que o Windows é fechado, não pode. Então, vão surgir para Linux vários sistemas de arquivo mesmo.
Por exemplo, as versões mais usadas são essas aqui, ó. Viu? Olha o do Mac OS aqui, ó, HFS. O Linux é um sistema operacional. Porque assim, ó, na aula de Linux a gente falou bastante sobre isso. O sistema operacional ele é baseado no kernel, né? Que é o código que faz com que o computador se comunique com os hardwares. É o código. Quando eu... Quem foi que falou? Aí vem o GUI, que a gente chama de interface gráfica do usuário, GUI, que é o que a gente está vendo. Isso aqui já conversa com o kernel. É ela que manda o comando para o kernel e ele que entende e executa o que a gente quer, entendeu? No Windows, isso aqui é fechado. Eles não disponibilizam para outras pessoas. Por isso que é um sistema de código fechado. Já o Linux, ele é open source, é o código aberto. Qualquer pessoa pode chegar lá. Por exemplo, se o Instituto quiser desenvolver o próprio Linux dele aqui, ele só vai pegar o kernel do Linux, que é a parte principal, que é a parte que vai conversar com os drivers, com os hardware, né? E ele monta a GUI dele do jeito que ele quer. Ele constrói o Linux dele. Então, Linux existe várias versões, como eu trouxe uma tabela aqui cheia de versões de Linux. Já o Windows não, é o Windows 98, 95, e assim são versões, né? No Linux não. Existem diversas. Existem versões empresariais, versões só para desenhar, só para redes, e assim vai. Linux é uma gama muito grande de software. Então, vai ter mais, consequentemente, vai ter mais sistema de arquivo para eles também, viu? Vamos aqui. A última. Essa aqui também, na aula passada, viu como o Linux é um pouco maçante, mas tem que estudar. Se não estudar, você vai perder 5 pontos, né? Pois é, então não erre. Pega a aula passada de Linux, né? E mais para frente a gente ainda vai ter mais uma aula de Linux lá na nossa grade de aula, ainda vai ter mais uma de Linux, viu? Então vamos lá. Considerando a seguinte linha de comando, ó, que já entra em linha de comando, porque o Linux é basicamente isso. Digitada, executada no console de comandos de um ambiente Linux. O comando lá é esse aqui, ó. Eu falei desse comando aqui na aula, eu estava falando de comando, eu falei dele. O cara foi lá no terminal dele, digitou SSH, um espaço, que tem que ter o espaço, é importante, João, @ 187.120.16.15. Isso aqui é um endereço IP, certo? Assinala a alternativa que corresponde ao resultado após a sua execução. O que é que a pessoa está fazendo aqui, né, nesse comando? Ela está tentando acessar remotamente um servidor 187, até o 15, através do usuário João, dá permissão SSH ao usuário João no servidor 187, enviar um e-mail com conteúdo SS e título João para o servidor. Por que ele falou e-mail? Porque tem um arroba aqui, né? Para o servidor 187, ou criar uma pasta com o nome João no servidor 187. 187 até o final, porque para não falar tudo de novo, né? E aí, baseado nisso aqui. Ó, você sabe o que significa arroba, sabe? Arroba. O significado desse azinho, vocês sabem? Não? Não, ele tem um significado. A existência dele tem um significado, mas ninguém sabe. O arroba significa está em. É isso que ele significa. O seu e-mail tem um arroba. Fulano, Gmail. Significa que o fulano está em Gmail. Tipo, fulano, @hotmail. Tipo, gatinho dos olhos azuis, Eu nunca tive um e-mail desse, não, viu? @hotmail.com.br. Significa que esse rapaz está em. Então, isso é o arroba, gente. Então, vocês sabendo o que significa o arroba, vai resolver muita coisa na vida de vocês, viu? Por que o Instagram é o arroba? É porque é a sua página dentro do Instagram, @ Instituto Científico, entendeu? Vamos lá.
B? B de bola? Certo. Ó, primeiro eu vou explicar para você o que é o SSH no Linux. O SSH é um comando, o SSH no Windows, ele é um comando de acesso remoto, viu? É um comando de acesso. Ele está dizendo que quer acessar o João dentro do computador 187. Acessar remotamente o computador através do usuário João, viu? Ó, eu trouxe um exemplo. Eu trouxe um exemplozinho para vocês, ó. Só para a gente finalizar, viu, gente? Vamos lá. É o último slide. Tá bom, pode ir. Pois é, vamos lá. Ó, eu tenho aqui, ó. Vocês viram aqui, ó, que aqui tem um cifrãozinho, né? Nesse comando aqui. Tem um cifrão, vocês observaram isso, né? Isso é importante vocês perceberem isso aqui, ó. Aqui tem um cifrão, certo? Não, porque eu falo espaço porque o Windows, ele é case... O Windows não, o Linux, ele é case sensitive. Se um comando tiver uma letra maiúscula e eu botar minúscula, ele não vai reconhecer. Case sensitive. Case sensitive. Case. Então, quer dizer, ó, vamos supor, se um comando específico, ele foi criado com uma letra maiúscula e eu colocar uma minúscula, vai dar erro, certo? Tem que ter, ele diferencia. Já no Windows, não importa. Se você botar um comando, ele não tem essa diferenciação, né? Então, isso aqui é importante. Vamos voltar lá para a tela. Ó, aqui tem o comando, né? Eu coloquei ele com cifrão, eu coloquei ele com... A gente chama de hashtag, jogo da velha, né? Aqui ele chama tralha. Aí, para identificar o nível de acesso... Isso aqui é mais explicar isso aqui, porque isso aqui vai cair em prova também, viu? Significa isso aqui, ó. Para identificar o nível de acesso do usuário logado, basta observar o símbolo que se encontra à esquerda do cursor. Caso seja uma tralha, ou cifrão, ou hashtag, né? Jogo da velha também. Significa que o usuário logado é o root. Quem é o root no Windows, no Linux? É o administrador, é o que faz o que quer no computador, modifica o que quer, entendeu? Igual no celular, quando você quer modificar as coisas que não pode, você faz o quê? Um root do celular, né? É a mesma coisa. E o que tem o cifrãozinho significa que é um usuário comum, é um usuário que não tem todos os privilégios, certo? Então, ele acessou o servidor como um usuário comum, ele não é o root, ou seja, se ele quiser fazer uma modificação que pode mudar o sistema, danificar, ele não pode, só se ele entrasse como o root, certo? Então, isso aqui é importante sobre Linux, é muito importante saber isso aqui. No Windows, ele é o root. No Windows, a gente chama de administrador, no Windows, né? Joguinho da velha aqui, ó. O que tem um joguinho, ó, deixa eu mostrar de novo aqui, ó. Quando o comando vier com o jogo da velha aqui, significa que o acesso é por root. Pode ser que venha uma questão de Linux, dizendo, o fulano fez isso, aí a mesma questão, aí vai a pergunta, quem acessou o servidor? Foi um root, foi um administrador, foi um usuário comum? Como é que vocês vão saber disso? Observando isso aqui, ó, viu? Porque eu já vi uma questão, mas não da banca, por isso eu não trouxe, que tem isso aqui, que ele especifica isso aqui.